A Bíblia diz em João 3,17 que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos juntos aqui. Como é bom ouvir o Henrique falando sobre a graça do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que alegria ouvir uma criança desde cedo proclamando o Evangelho do Senhor Jesus e falando da salvação que há em Cristo. Quero convidar os irmãos a orarem, estarmos dedicando esse tempo aqui de culto ao Senhor. Então, ore comigo nesse instante. Pai querido, muito obrigado. A Ti nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações, toda a nossa emoção e sentimento, Pai, para rendermos louvores a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nesse tempo que vamos passar juntos, Te glorificando, exaltando o bom nome de Cristo, ó Pai. Queremos realmente agradar o Teu coração. Receba, Deus, o louvor que vai ser oferecido a Ti nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos, o hino que fala sobre uma característica do nosso Deus que resume toda a sua majestade. Santo, santo, santo. Vamos louvar a esse Deus magnificamente santo. Esse é o nosso Deus, é o único Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos e amigos para um momento de intercessão. E eu gostaria de trazer aqui alguns motivos de não só para orarmos, mas também aproveitarmos o momento para agradecer. Vamos continuar orando pelo seu Dezinho, que continua tendo problemas, dificuldades em sua saúde. Vamos lembrar, irmãos, conforme foi pedido oração essa semana, pelo seu Aurelino, pai da Dai e da Deisiane, que já foram membros da nossa igreja.
Vamos orar também pela sua saúde, que Deus esteja abençoando. O Luiz Mateus, que teve que ir para o Rio essa semana, devido a uma complicaçãozinha. Vamos orar por esse garoto de apenas 12 anos, que Deus esteja ajudando, irmãos. Vamos lembrar, irmãos, da Thaís, e filha da irmã Genaína, e também pelo genro da irmã Genaína, que estarão tentando uma oportunidade de emprego, que o Senhor esteja ajudando e abençoando, abrindo essa porta para as suas vidas. Vamos lembrar, irmãos, daqueles que estão em recuperação de saúde, né? Irmã Lourdes, irmã Janaína, irmã Marilda, que o Senhor esteja cuidando, abençoando nesse período de convalescência. Vamos aproveitar também para orar pela Dora, agradecer a Deus, né? Já abrindo esses agradecimentos, agradecendo a Deus pela vida da Dora, pela sua recuperação. Ela teve alta ontem, então já pôde ir para sua casa. Que Deus esteja abençoando e ajudando também na sua plena recuperação. Vamos agradecer, irmãos, também pelos membros da igreja que tiveram, voltaram aos seus trabalhos, porque havia um risco de perda de emprego, a expectativa era ruim, mas graças a Deus esses irmãos não perderam seus empregos e puderam retomar as suas atividades normalmente. Vamos agradecer pela inauguração da farmácia Pimentel e, ao mesmo tempo, orar pela vida dos irmãos Vladimir, Luana e Milena, que estão à frente desse trabalho. Vamos orar também, irmãos, pela saúde da Débora, que se sentiu mal essa semana. Que Deus abençoe, cuide dela e ajude na sua recuperação. Né? Tá tão longe, mas tem acompanhado os nossos cultos aqui. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar então. Quero pedir ao irmão, ao amigo que esteja nos acompanhando nessa oração. Eu já vou aproveitar e orar pela vida do irmão Gabriel, que trará a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Então, se você puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. O importante é que a sua mente e o seu coração estejam todos focados no Senhor. Feche os seus olhos. Ou não, ore comigo. Senhor, muito obrigado a Deus, porque temos a quem recorrer. Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que entende as nossas aflições e sofrimentos, porque já viveu aqui entre nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. Te glorificamos por tão grande amor por nós, a tal ponto de Jesus Cristo vir a esse mundo, viver entre nós, sofrer as nossas dores, ser crucificado em nosso lugar, morrer e ressuscitar, para dizer que é possível, sim, também ressuscitarmos juntamente com Ele. Obrigado por isso, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti essas situações que aqui já foram mencionadas e nós vamos lembrar mais uma vez. Lembro lá do seu Dezinho, a sua saúde, ó Pai, ajude-o na recuperação, o seu Aurelino, aquele menino, Mateus, ó Pai. Senhor Jesus, tome conta dessas vidas, ó Pai. Cuide, ó Pai, dessas situações tão difíceis, ó Pai, que muitas vezes nos encontramos em nossa saúde. Ajude-os, ó Pai, a encontrarem o tratamento e a medicação adequada. Peço, Deus, por aquelas famílias que, devido a esse isolamento, a esse distanciamento, a paralisação de atividades, ó Pai, estão com dificuldades para se alimentarem, não tem nada para comer nessa noite. Ó Senhor Jesus, venha abençoar, venha cuidar, ser misericordioso e propício com elas, ó Pai, e não deixe que nenhuma criança passe fome, durma com fome, ó Deus,
nessa noite, ó Pai. Eu também, ó Deus, venho pedir pela Thaís, pelo genro da irmã Genaína, que estão procurando trabalho, ó Deus, que nessa procura que eles vão fazer de forma específica, as portas se abram e eles possam, então, encontrar, ó Deus, o sustento para as suas vidas. Lembro, ó Deus, da irmã Lourdes, da irmã Janaína, da irmã Marilda, ó Pai, que estão em tratamento, precisam do teu cuidado especial sobre as suas vidas, ó Pai. Venha ajudá-las a se recuperarem, ó Pai. Da Débora, que se sentiu mal essa semana, ajude também, ó Deus, na sua vida, nas medicações que ela tomou, nos cuidados que ela teve, ó Pai, que tudo isso, orientados por Ti, debaixo do Teu cuidado, venham fazer o efeito necessário, Pai, e que ela se recupere brevemente, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por aqueles irmãos que voltaram aos trabalhos. Havia uma preocupação, sim, não uma ansiedade, porque pelas conversas que nós tivemos com cada um deles, estavam muito tranquilos, sabendo que o Senhor tem tudo em tuas mãos. Mas obrigado, Deus, porque eles não precisaram procurar outros trabalhos, eles retomaram as suas atividades e com isso conseguiram manter a fonte dos seus sustentos, ó Pai. Obrigado por isso. É lógico que todo sustento vem de Ti. É Tu mesmo que nos sustentas, mas Tu usas esses meios humanos, ó Deus, para que possamos obter esse sustento que vem de Ti. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela Tua graça de termos esses trabalhos e dessa forma podermos nos sustentar e sustentar as nossas famílias, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela abertura da farmácia, pela inauguração essa semana da farmácia, ó Deus, que seja um empreendimento de sucesso para a Tua honra e Tua glória, ó Deus. Abençoe a vida daqueles irmãos, Vladimir, Luana e Milena, que estão à frente, dê sabedoria, paciência, inteligência, ó Pai, capacitação, ó Deus, para que dirijam bem aquela atividade, Senhor. Obrigado, Deus, por todas as coisas, pelas Tuas bênçãos. E mais uma vez te agradecemos, porque Dora está em casa e pôde retornar ao convívio na sua casa, no seu lar, onde é muito melhor do que ficar lá na cama de hospital, ó Deus. Tome essa vida, cuide mais uma vez, nós pedimos, da vida dela e da recuperação dela, ó Pai. Tome, ó Deus, todas essas menções aqui em Tuas mãos. Confiamos, ó Deus, na Tua graça e na Tua misericórdia, ó Pai. Também, ó Deus, colocamos diante de Ti a vida do Gabriel, que irá trazer aquilo que nós precisamos para a nossa compreensão da Tua vontade, para a nossa boa saúde espiritual, através da mensagem que vai ser pregada aqui nessa noite. Tome esse rapaz em Tuas mãos, esse Teu servo, Pai, que ele seja amplamente usado por Ti, ó Deus. Também receba o louvor que vamos oferecer a Ti nesse momento, através do nosso ministério de louvor. Que o Teu nome, que é o nome sobre todo nome, seja glorificado, ó Jesus. Isso nós oramos também em Teu nome. Amém. Vamos louvar, irmãos, através do ministério de louvor e logo após teremos a mensagem bíblica. Severão
Boa noite, meus irmãos. Muito bom poder estarmos juntos nessa noite, falando acerca da palavra do Senhor. Podemos aprender um pouquinho mais sobre sua vontade. Espero que esse seja realmente um dia de aprendizado, ok? Pode ser que eu acabe errando durante o momento da mensagem acerca do dia. Eu estou gravando essa mensagem em outro momento e não estou gravando pelo horário da noite, estou gravando pelo horário da manhã. Pode ser que eu acabe errando. Se isso acontecer, me perdoe, tá bom? Mas espero que possamos sim, neste dia, nessa noite, no momento que você está ouvindo essa mensagem, aprendermos mais da vontade de Deus e sermos sim mais parecidos com Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós, entregou sua vida no Calvário para morrer por nós, pagando o preço devido. Estaremos estudando nessa noite o livro de Filemão, um único capítulo. Não que os outros tenham capítulos, são homens que dividem, foram homens que dividiram os capítulos, os versículos, para facilitação nossa ao encontrar o texto que se refere. Mas esse sim só tem um único capítulo, com uma ideia muito clara no texto, por mais que não seja a palavra em si citada, o perdão citado, porém a ideia é transmitida em todo o livro. Isso é muito interessante que possamos aprender sobre isso, o relacionamento cristão, como que é importante para nós. Temos estudado bastante sobre isso nas quartas-feiras, quando falamos sobre o que é uma igreja saudável, e fala muito sobre isso, né? Sobre o perdão, o relacionamento, de podermos e sabermos lidar com nossos irmãos. Isso é muito importante. A vida cristã é feita disso. Possamos aprender mais sobre isso e essa noite da mesma forma. Vamos estar lendo o texto, meus irmãos. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Filemão. Creio eu que estará sendo projetado aí na filmagem aos irmãos, tá bom? Estejam acompanhando comigo. Filemão, a partir do verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, né, como está aqui, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei,
para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, e eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos estar orando, meus irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela fala muito ao meu coração e tenho certeza que ao coração dos meus irmãos também. Que esse texto, meu Pai, que as aplicações dadas a Filemão, a vida que Filemão deveria levar, apresentar no texto, seja também aplicável a nós. Que possamos, na verdade, aplicar a nós, porque o texto é aplicável. Precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a amar, precisamos nos relacionar como cristãos. Então, meu Pai, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que se deu por nós na cruz do Calvário, pagando a dívida que nós não conseguiríamos. O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito morreu por nós, para que pudéssemos hoje nos relacionar contigo e também uns com os outros. Eu te agradeço, meu Pai, que possamos, da mesma forma que o Senhor nos perdoou em Cristo, possamos também saber perdoar os nossos irmãos pelas suas falhas. Perdoe-nos, Senhor. Ajude-nos. Usa-me, Senhor. Usa-me nesse momento. Tu sabes das minhas limitações quanto à questão de vídeo, de redes sociais, mas estou aqui como teu servo, meu Pai, para transmitir a tua palavra, tua verdade, Senhor, que eu seja usado por ti, através do teu Espírito Santo, que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse é um texto belíssimo. É um texto belíssimo porque a ideia ela é muito clara e que deve ser trabalhada em nossos corações e nossas vidas. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, aquele que estava pregando, anunciando a verdade de Jesus Cristo, foi preso, tão somente por isso, por pregar e anunciar a sua palavra. Porém, ele não entra em desespero. Ele continua anunciando, continua exortando, continua pregando a palavra do Senhor. Tanto que nós vemos que nesse mesmo período, em sua primeira prisão em Roma, que foi aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, ele escreve as epístolas chamadas de epístolas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo continua trabalhando. E um dos resultados dado a isso é a conversão de Onésimo, escravo de Filemão. E Paulo escreve com o intuito de que Filemão recebesse, escreve a ele, e as aplicações dadas, o escrito dado a Filemão deveria ser lido a toda a igreja, e as aplicações deveriam ser dadas a todos, até mesmo a nós. Por isso que ele começa dizendo, para Filemão, amada Áfia, que todos os teólogos concordam, pelo que eu li, todos concordam que é a esposa dele, e Arquipo, seu filho, da mesma forma. E também a igreja. A verdade dita acerca do perdão deve ser aplicada a todos nós. Todos nós devemos perdoar. Todos nós. Essa é uma verdade para nós. O relacionamento cristão é uma verdade. Não existe um cristão que vive de forma isolada. Todos nós erramos, falhamos, pecamos. Precisamos perdoar e ser perdoados. Essa é uma evidência clara de um cristão verdadeiro. E é sobre isso que nós estaremos falando essa noite. É sobre isso que nós estaremos aprendendo nessa noite. Aprendendo sobre o que foi escrito a Filemão há quase 20 séculos atrás, como que deve ser vivido hoje, nos nossos dias. O texto continua na segunda divisão do texto, que Paulo é muito claro. É interessante que ele dá graças a Deus pela vida de Filemão. Isso é muito interessante.
Paulo faz menção de Filemão em suas orações e agradece a Deus pela vida dele. Um cristão verdadeiro. Porque o que Filemão vive em sua vida é muito interessante que o texto cita isso. Que o que ele vive em sua vida tem reanimado outros cristãos com sua vida para com Deus. Ele até cita isso no versículo 6, é muito interessante, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou seja, que a fé, que a vida dele sirva de conhecimento aos outros, para que os outros também vivam essa vida em Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É de muita alegria, realmente, poder ver cristãos que têm se colocado à disposição do trabalho do reino, a vida do reino, pessoas que têm se colocado diante de Deus, vivendo a sua palavra e têm reanimado outros cristãos a estarem vivendo da mesma forma. Pense você em seu trabalho, digamos assim, hoje estamos, a grande maioria, em suas casas, mas você, enquanto estava no seu trabalho, se você era uma pessoa que realmente pregava a palavra, vivia a palavra, a ponto de que as pessoas ao seu redor também fossem reanimadas nessa palavra, buscando estudar mais da palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, ou você era uma pessoa que era tão somente igual aos ímpios, pior, ou de fato desanimava eles em relação ao Evangelho. Quem era você nessa história? E aí o texto continua e vamos entrar na mensagem de hoje, do verso 8 ao verso 22. A grande ideia que vou apresentar aos irmãos e convido a estarem lendo comigo. Eu vou estar lendo e depois convido a que participem comigo da leitura dela. Que um verdadeiro cristão, ao demonstrar o seu amor, deve perdoar, recebendo-o como irmão em Cristo. Vamos pronunciar juntos? Um verdadeiro cristão, ao demonstrar o seu amor, deve perdoar, recebendo como irmão em Cristo. Não tem como você ser um verdadeiro cristão sem evidenciar o seu amor através mesmo do perdão. Deus, ao demonstrar o seu amor, ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós pecadores. O amor, ele é demonstrado. O amor é uma escolha. O amor, ele é um estilo de vida que nós demonstramos a todo momento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na nossa forma de viver. Eu não tenho como dizer que eu amo sem eu perdoar. Eu não tenho como eu dizer que sou um cristão sem eu amar. Não tem como isso. Porque foi o que Deus fez por nós, é o que Deus espera de nós. Interessante que o texto cita claramente o que Onésimo era. Ele era um escravo de Filemão. Naquele período de escrita, nesse período que eles estavam vivendo, era muito comum a idade de escravidão, e devemos entender que a escravidão daquele período não é igual à escravidão vivida no Brasil. É um contexto diferente, uma escravidão diferente, e interessante que nesse período dizem estimativas que 1/3 de toda a população romana era escrava. Um romano chamado Juvenal, ele relatou que uma mulher rica, naquele mesmo período, simplesmente levou o seu escravo à crucificação. E ao ser questionada por que ela fez isso, ela não deixou nada como resposta a não ser o seu próprio prazer. Naquele período, os escravos estavam começando também a ter um pouquinho mais de liberdade. A história começa a relatar sobre isso e de como que eles passaram de uma escravidão, digamos, terrível para uma escravidão um pouco melhor, no sentido de que eles tinham agora comida, bebida, casa. Alguns estavam aprendendo sobre comércio, alguns estavam aprendendo sobre medicina. Eles estavam tendo alguns direitos, às vezes, maiores até mesmo do que os livres. E começaram a se escrever leis que os protegessem, coisas desse tipo.
E então eles não estavam mais vivendo uma vida tão cruel como era antes desse período. Porém, Onésimo, escravo de Filemão, o que dá a entender é que ele roubou o seu patrão, fugiu para Roma, porque Roma, alguns diziam até que mesmo que era o esgoto, né, no sentido de que que os escravos fugiam para Roma porque era um lugar com muita população e automaticamente difícil se encontrar uma pessoa. Foi isso que aconteceu. Só que Onésimo, de um escravo, passou a conhecer a verdadeira liberdade. Não é uma liberdade humana, mas a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade da escravidão do seu pecado. Meus amados irmãos que estão ouvindo a mensagem nesta noite, você pode ter uma condição boa. Você pode ter uma condição boa de vida. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa. Nesse período de pandemia, estar vivendo de forma luxuosa, enquanto alguns estão até mesmo talvez passando fome. Você pode estar no mais alto nível. Mas se você ainda não conheceu esse Jesus Cristo que te livra da escravidão do pecado, você precisa conhecê-lo quanto antes. Porque não há liberdade, não há prazer maior, não há paz maior no coração do que você saber dessa liberdade que é em Cristo Jesus. Essa paz que inunda o nosso coração nos traz tranquilidade em qualquer circunstância. Saber que o nosso Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós, está governando sobre nossa vida, independentemente se o momento até mesmo é de escravidão, de prisão, como vivia o próprio Paulo. Ele estava aprisionado, mas ele estava em paz, porque ele sabia quem cuidava da vida dele. Por isso, nós devemos ter em mente que o verdadeiro cristão, ao demonstrar o seu amor, deve perdoar, recebendo como irmão em Cristo. E a primeira subdivisão que nós estaremos estudando essa noite é do versículo 8 ao versículo 16, que diz: o amor cristão deve nos fazer perdoadores, pessoas que perdoam uns aos outros, não sendo inferiores, mas semelhantes a nós, irmãos em Cristo. Devemos ter isso em mente, que o amor cristão deve fazer com que nós perdoamos o nosso próximo, seja ele o que fez. Paulo aconselha que Filemão perdoe Onésimo por um roubo, por até mesmo um descumprimento no caso de uma lei romana acerca dos escravos, para que o não aceite mais como escravo, mas como irmão, não como um ser inferior, não como algo que tem um dono como escravo, mas como um irmão. É isso que Paulo quer que Filemão aprenda. É isso que Paulo quer que eu e você também possamos aprender. É isso que Deus quer que, na verdade, eu e você aprenda. Que nós devemos perdoar. E nós devemos aceitar a pessoa ao nosso lado. Perdoar aquele que também aceitou Jesus Cristo como nosso irmão, e não como um ser inferior. Devemos perdoar, aceitá-lo como um irmão em Cristo, e não diminuí-lo só porque ele cometeu tal pecado. Mas devemos ajudá-lo, aceitá-lo e auxiliá-lo na caminhada cristã. Entendam bem, não estou falando sobre aceitar o pecado, mas aceitar a pessoa e ajudá-lo nessa caminhada. Esse é um grande desafio para nós. E o texto diz, do verso 8 a 16, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas, que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua boa vontade, a tua bondade, não venha
a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Interessante que Paulo começa citando as suas palavras, começa a argumentar sobre o seu desejo. Ele primeiramente elogiou Filemão acerca da sua vida que ele tem, de como ele é um exemplo para os outros cristãos, de como os cristãos têm se reanimado, têm buscado a viver uma vida melhor por causa da vida que ele leva. E agora Paulo começa falando sobre o seu escravo Onésimo que fugiu. E ele começa dizendo, olha só, eu, Paulo, poderia até mesmo dizer a você, faça, até mesmo, digamos assim, te ordenar, é o que o texto diz, na verdade, te ordenar a fazer tal coisa. Mas eu quero te pedir em amor, em nome do amor, sendo que ele não está falando que ele é um apóstolo, e não está falando que ele é o grande pregador do século, e não está falando que ele é um advogado, não está dizendo que ele é um prefeito, não está dizendo que é um patrão, que tem a firma tal, que tem a loja tal, que é funcionário, não está dizendo isso. Ele está dizendo sobre o velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não está se colocando nas alturas para poder ordenar algo a Filemão, mas ele se coloca semelhante à mesma pessoa para que Filemão entenda que todos nós, na verdade, somos iguais diante de Cristo. Todos nós somos iguais, carne e osso. Falhamos, pecamos, padecemos da mesma forma, como por exemplo nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Está claro que todos são carne e osso, independente de ser rico ou pobre. O vírus tem pego a todos, pegou de surpresa a todos, tem afetado a todos. Não é porque é rico que não tem sido afetado. Não é porque é pobre que não tem sido afetado. Todos estão sofrendo. Todos estão passando pelas mesmas dificuldades. Todos somos iguais. Carne e osso. Todos vamos morrer um dia. Mas algumas aplicações na nossa vida que elas têm que devemos aprender e viver ela, que evidenciam um verdadeiro cristianismo. E que em nome do amor, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que geria entre algemas. Paulo está virando para Filemão e dizendo, olha só, eu entendo claramente que você é um cristão verdadeiro, tanto que eu te citei todas essas palavras, que são verdades. Mas eu quero que você entenda que, por amor, eu quero que você aceite Onésimo. Não estou te pedindo aqui, te ordenando algo, mas estou te pedindo em nome do amor. Evidencie agora o seu cristianismo também de verdade, aceitando o seu antigo escravo novamente. Porque agora o seu antigo escravo, agora ele não é mais inútil, porém ele é útil a você, ele é útil a mim. E Paulo deixa muito claro isso, de como Onésimo é útil, dizendo que queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo queria que Onésimo, na verdade, fosse aquele que encarregasse as mensagens, que pregasse a mensagem, em lugar do próprio Paulo, que estava preso por causa de pregar a palavra de Deus. Onésimo era muito útil. O teu irmão que está ao teu lado, que com certeza em algum momento falhou contigo, você pode ser que tenha alguma chateação, alguma mágoa acerca dele, ele é muito útil também para servir no reino, para ajudar nas questões da igreja, para serviço eclesiástico, para anunciar a mensagem, porque ele é homem, irmão em Cristo, assim como você. Todos nós carecemos da mesma graça, ninguém é acima de ninguém
em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, falhos, que necessitamos do auxílio, da provisão do próprio Deus. E aqui Paulo tem apresentado que Onésimo precisava ser aceito. Eu tenho feito já aplicações durante a mensagem para que se torne didático, que os irmãos passem a refletir um pouco. Eu não sei o que você passa na sua vida, mas eu quero que o irmão passe a pensar naquilo que você viveu durante a sua caminhada e talvez aquilo que tenha ainda entristecido o seu coração. Talvez um pastor que falhou contigo, um irmão, um líder que acabou te magoando, talvez por alguma palavra que disse, por alguma atitude que tomou que você não concorda e acabou se chateando por isso. E esse é o momento de você demonstrar perdão. Em nome do amor. Porque foi isso que Deus fez para comigo e para contigo. Nada, porém, no versículo 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemão, para que Filemão possa demonstrar que não é nada por obrigação. O teu perdão, ele não deve ser simplesmente por obrigação, por mais que você deva aprender a perdoar, por mais que eu deva aprender a perdoar, por mais que na verdade nós devemos perdoar, muito além de aprendizado, é uma vida que nós devemos fazer de perdão, porque foi o que Deus fez por nós, nos perdoou de todos os nossos pecados em Cristo. Ele está falando que, olha só, não quero que você faça isso por obrigação. Eu não quero que você perdoe teu irmão na igreja por obrigação, mas por livre vontade. Eu quero que você demonstre isso, porque é o que está evidenciando no seu coração, na sua vida, um verdadeiro cristianismo, que foi a grande ideia que nós citamos. O verdadeiro cristianismo ele é demonstrado através de nossas atitudes, da nossa vida. Você é um verdadeiro cristão, então viva, demonstre isso com a sua vida. E uma das grandes formas de você demonstrar isso com a tua vida é através do perdão, que você demonstra àquele que não merece. Mas assim como eu e você também não merecia, e Cristo Jesus fez por nós. Pois acredito, versículo 15, continua, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Onésimo fugiu para Roma, e parece que nunca mais ia se encontrar Onésimo, mas acabou que Onésimo encontrou a sua verdadeira liberdade em Cristo Jesus, ao lado de Paulo, conhecendo esse Jesus Cristo na prisão. E assim agora Paulo retorna a Onésimo para que Onésimo viva de forma, digamos, para sempre, como o texto cita, como irmão em Cristo. Esse relacionamento que eles deveriam ter agora é muito além de escravo para patrão, de patrão para escravo, mas de irmãos em Cristo. E ele cita exatamente isso no verso 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com mais razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Filemão, eu estou te enviando aqui Onésimo, que eu gerei ele em minhas prisões, agora nova criatura em Cristo Jesus, no qual anunciei as palavras. Eu estou te pedindo que em nome do amor você perdoe ele de suas falhas. Você perdoe ele de ter fugido, de ter talvez até mesmo te roubado. O texto não deixa muito claro que ele de fato roubou, mas é uma ideia que assim está implícita no texto, que nós veremos mais à frente. Eu quero que você perdoe ele dessas falhas que ele cometeu para contigo. E eu quero que você aceite ele não mais como escravo, mas como irmão. Não quero que você aceite ele por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. Porque esse é o momento de você demonstrar o seu verdadeiro amor.
Esse é o momento de você demonstrar o seu verdadeiro cristianismo. Meu irmão que está aí do outro lado da telinha, ouvindo a mensagem, este é o verdadeiro momento de você demonstrar o seu cristianismo. Esse é o momento onde você tem a possibilidade de demonstrar o seu verdadeiro cristianismo, perdoando aquele que tem falhado para contigo. Você que tem uma esposa, você que é casado, tem uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe que mora juntamente com eles, a aplicação é para você, que talvez nesse período de pandemia acabou ofendendo acabou respondendo de forma ignorante, arrogante, a pessoa que está ao teu lado, teu pai, tua mãe, teu irmão em Cristo, talvez que viu na rua ou conversou por mensagens. Esse é o momento de você perdoá-lo. Esse é o momento de você demonstrar o seu verdadeiro cristianismo. É o momento de você demonstrar o seu amor, assim como Deus demonstrou para contigo. Demonstrou para comigo. Ele não quer que você aceite, Deus não quer que você aceite esse irmão com olhares de tipo, nossa, ele falhou comigo. Mas como irmão em Cristo, pensando, assim como ele falhou comigo, eu falhei com outra pessoa. E principalmente eu falhei para com Deus. Eu pequei. Eu peco. Na minha cabeça. No que eu penso. No que eu faço. A palavra de Deus nos diz sobre isso, né? Para que possamos usar os nossos membros como instrumentos do Senhor para a glória do nome de Deus. Deus diz isso. Ele quer que nós utilizemos a nossa vida como instrumento dele. E mesmo assim, muitas vezes nós pecamos, nós falhamos. No nosso falar, no nosso agir, ofendendo a pessoa que está ao nosso lado, maltratando, diminuindo. Isso acontece comigo, pode acontecer também contigo. E esse é o momento de nós perdoarmos. É o que o texto está trazendo. Filemão, perdoe. Aceite-o. Ei, Gabriel, perdoe. Aceite-o como irmão em Cristo. Porque da mesma forma que ele falhou contigo, você também falha. Você também peca. Você erra com o próprio Deus, que deixa às vezes muito claro o que ele quer que você faça. Não minta, e às vezes vamos lá e mentimos. Não desobedeça seus pais e suas mães. Romanos capítulo 1, não é? E aí você vai lá e desobedece seu pai e sua mãe. Não mate, e aí como aplicação dada por Cristo, você vai e odeia o próximo, a ponto de que ele desejar até a morte dele, dependendo. Como nosso coração é pecador, como nós falhamos e necessitamos desse Deus, da intervenção de Deus. A segunda ideia dada pelo texto, nós vemos do verso 16 ao verso 22, que nós estamos vendo essa noite, é que o verdadeiro cristão, ele demonstra tudo isso que nós temos falado, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a compaixão, sobre a sinceridade, várias aplicações, porém, dada ao próprio texto, vamos falar sobre o amor e o perdão. O cristão, ele demonstra tudo isso, tão somente por obediência. Vamos recitar isso? O verdadeiro cristão, ele demonstra tudo isso, tão somente por obediência. Você demonstra amor, você perdoa, porque você obedece ao Senhor. Porque você obedece à vontade de Deus. Não porque você é melhor, você é superior, porque olha, eu perdoei. Olha, eu o amo. E isso não te deve levar a soberba, achando que você é superior ao outro. Mas uma humildade até o ponto que você deve entender, eu faço isso por obediência a Deus, que fez infinitamente mais por mim. O texto então diz,
verso 17 ao verso 22. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me com o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, olha só, Filemão, se caso Onésimo te cometeu alguma infração, te deve algum dano, eu quero que você aceite ele. Se for o caso, eu mesmo vou estar pagando pelo dano que ele cometeu. Mas eu quero que você aceite. Não quero que você dê desculpa, dizendo que não posso aceitá-lo porque ele me cometeu alguma falha, porque ele ainda me deve. Se for o caso, eu pago por ele. Mas aceite-o como irmão em Cristo. Aceite-o novamente. E aí ele cita até no versículo 21, certo estou que da tua obediência eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Muito além de você simplesmente recebê-lo, você vai aceitá-lo em sua casa, vai recebê-lo como irmão em Cristo. Não deixe que os danos materiais, que o orgulho do teu coração afete o teu relacionamento para com o teu irmão. Não deixe que isso seja mais importante. Paulo está dizendo que ele até paga, mas o desejo de Paulo é que, na verdade, olha só, já foi pago. O que aconteceu aqui já foi pago na cruz do Calvário. Porque o mesmo perdão que eu recebi para com Deus, eu também agora dessa forma te perdoo. O texto não está dizendo que nós devemos ser bobos de qualquer dívida que a pessoa nos deva, nós devemos perdoar. Entenda bem, o texto não está falando isso. Pelo contrário, Paulo está dizendo que, se for o caso, ele mesmo paga pela dívida de Onésimo. Ou seja, a dívida que foi feita deve ser paga. Entenda bem, o texto não está nos induzindo a ser pessoas que agora simplesmente não vou pagar mais dívida nenhuma porque já foi pago por Cristo Jesus. O texto não está falando isso. Mas o texto está trabalhando sobre um relacionamento cristão. Filemão, aceite Onésimo como seu irmão em Cristo. E se for necessário, eu pago a dívida dele. Mas não impeça que uma dívida, que um orgulho pessoal afete o teu relacionamento cristão. Não permita, meu irmão, que está do outro lado da telinha, que uma palavra que te magoou, uma decisão tomada pelo teu líder, pelo teu pastor, coisas do tipo, te afetem até o ponto que você não quer mais se relacionar. Não permita que o teu orgulho que foi ferido seja mais importante do que o teu relacionamento cristão. Não permita que nada disso afete o teu relacionamento cristão. Que o teu ego não seja mais importante do que aquele que também foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Não permita que o teu ego seja mais importante do que aquele que é co-herdeiro contigo em Cristo, com Cristo. Não permita nada disso. Gabriel, não permita que o teu orgulho, o teu ego seja mais importante do que pedir perdão ou do que perdoar o meu pai, a minha mãe, minha irmã, a minha namorada, o meu amigo, o meu pastor, o meu líder, o meu irmão em Cristo. Não permita que isso seja mais importante. Gabriel, não permita isso. E quando você for perdoar, faça por livre vontade, não por obrigação.
mas sempre lembrando daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vou estar fazendo algumas aplicações, claro que já foi feito algumas durante a mensagem, mas o texto nos deixa algumas coisas claras que devemos ter em mente, que não devemos fazer acepções de pessoas. Eu não devo me relacionar somente com aquele que é também patrão. Eu não devo buscar relacionamento somente com aquele que é líder. Eu não devo buscar relacionamento somente com aquele que canta lá na frente, com aquele que tem um status melhor, com aquele que aparentemente vai me proporcionar mais coisas. Não permita que você seja afetado por acepções de pessoas. Não escolha com quem você vai se relacionar, no sentido de que esse aqui é superior ao outro. Busque pessoas, sim, que vão te acrescentar mais acerca da palavra de Deus, mas não por simplesmente um ser aparentemente maior do que o outro na igreja. Onésimo era um escravo de Filemão, tinha uma dívida para com ele. E o que o texto está nos sugerindo, foi sugerido por Paulo, é que agora Filemão aceitasse como irmão em Cristo. Filemão, você não é mais inferior. Você é irmão, é igual. Também devemos aprender que devemos nos compadecer da situação dos nossos irmãos. A ponto de que Paulo disse que, olha só, Filemão, se de fato Onésimo te deve alguma coisa, eu pago. Aqui o texto não está dizendo que você deve pagar as dívidas dos teus irmãos, mas se compadecer pela situação do teu irmão. O que Paulo de fato queria é que Filemão perdoasse e não permitisse que qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de acontecimento passado impedisse esse relacionamento cristão. Então, não, meus irmãos, entendam bem, se compadeça da situação dos seus irmãos em Cristo. Não deixe que, por orgulho, por questões pessoais, relacionamentos sejam afetados. Então, nesse sentido, sim, se compadeça, para que relacionamentos não sejam afetados por questões chamadas de orgulho, de pecado. E por fim, nós devemos perdoar. Outra aplicação dada ao texto, que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Mateus 18 nos deixa isso muito claro. Quando um rei perdoa o seu servo pela sua dívida impagável, e ele acaba aprisionando essa mesma pessoa porque ele não soube perdoar o outro servo pela dívida que ele tinha para com ele. E aí até o mesmo rei diz: o que eu esperava era que o perdão também fosse demonstrado por você com outra pessoa. Ou seja, perdoe da mesma forma que eu te perdoei. É o que Deus espera. Que da mesma forma que eu fui perdoado, eu também perdoe. Perdão não dá salvação, o nosso, para com o nosso irmão. Mas é uma demonstração clara de que você é salvo. Por isso, nós vivemos na grande ideia. Eu peço que você novamente recita comigo: um verdadeiro cristão. Vamos lá? Um verdadeiro cristão, ao demonstrar o seu amor, deve perdoar, recebendo como irmão em Cristo. Vamos recitar novamente? Um verdadeiro cristão, ao demonstrar o seu amor, deve perdoar, recebendo como irmão em Cristo. É isso que nós devemos fazer. Se você é um verdadeiro cristão, esse é o momento de você demonstrar o seu verdadeiro amor que tem para com Deus, perdoando o seu irmão. Que Deus nos abençoe. Que Deus confronte nosso coração nessa noite e que possamos pensar acerca da nossa vida cristã que temos demonstrado. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tenho certeza que essa mensagem, como falou no meu coração, falou no coração, ao coração de muitos irmãos, porque na verdade é a Tua palavra, Senhor,
Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja quebrantando nossos corações para que possamos de fato, Senhor, agora transmitir aquilo que o Senhor fez por nós, possamos perdoar os nossos irmãos, Senhor. Eu peço perdão, meu Pai, porque com certeza eu tive dificuldades com relação a essa nova didática de câmera, essas coisas assim, mas que a Tua palavra não seja diminuída, a aplicação dela não seja diminuída, Senhor, por que o Teu servo tanto falha nessas questões. Mas que o Teu Espírito Santo agora venha falar ao coração de cada um, meu Pai. De cada um nessa noite, de cada um que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, seja de manhã, de tarde ou de noite, Senhor. Mas que ela esteja falando, sim, ao nosso coração e nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo. Que assim como nós fomos perdoados, nós possamos também perdoar. Eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima. Como é bom, irmãos, sermos alimentados com a palavra do Senhor. Com certeza o Senhor tem falado aos nossos corações e falou também aos nossos corações nessa noite. Que Deus continue a abençoar a vida do irmão Gabriel nesse seu desejo de servi-lo integralmente ao ministério da palavra. Que o Senhor o abençoe, esteja conduzindo e mostrando a ele tudo aquilo que o próprio Deus quer para a vida dele. Muito obrigado, irmão Gabriel, por essas palavras, essa noite, por ter se permitido ser usado por Deus para nos abençoar. Irmãos, só 2 comunicados rápidos para nós, então, encerrarmos o nosso culto dessa noite. Em primeiro lugar, a irmã Carol, juntamente com toda a sua equipe do Ministério Infantil, ela está solicitando que envie para ela, lá no privado dela, lá no WhatsApp, só que no privado, fotos da família. Então, envie fotos da família lá para a irmã Carol. Mês que vem é o mês da família, nós não vamos deixar de celebrar a Deus pelas famílias, em especial pelas famílias da nossa igreja. Então, irmãos, não deixe de enviar fotos de você reunido com a sua família para o privado da irmã Carol, ok? Isso deve ser enviado, essas fotos devem ser enviadas até o dia 25 de abril. Tá bem, irmãos? Então vamos participar dessa programação do Ministério Infantil de outra igreja, da nossa igreja. A outra coisa que eu quero falar com os irmãos é que próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos em reunião de oração, em culto de oração. Na verdade, é culto de oração e estudo bíblico. Se reúna com a sua família, forme um grupo de oração com a sua família, participe do culto. E eu quero apelar mais uma vez para os irmãos que reservem esses horários. Então, quarta-feira, 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Né? Deus tem nos abençoado com esse meio para continuarmos juntos louvando ao Senhor, mas também orando uns pelos outros e aprendendo mais da sua palavra. Deixa eu impetrar a bênção apostólica e assim nós estaremos encerrados no nosso culto. Teremos um cântico a seguir. Você pode continuar louvando o Senhor com a sua família. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus o abençoe.